Bom dia, queridos. Como é que vocês estão? Tudo ótimo. Espero que vocês tenham passado uma semana fantástica, uma ótima semana. E simborinha, né, na fisiquinha seduzente, dando continuidade ao estudo da termodinâmica. Fofinhos, na última aula a gente conversou sobre as variáveis que caracterizam o estado de um gás, né? Pressão, volume, temperatura, número de mols. A gente conversou sobre como relacionar estados diferentes de um gás. A gente também conversou como relacionar essas grandezas, essas variáveis de estado que compõem o gás no mesmo estado, certo? Eu estou falando da lei geral dos gases e da equação de Clapeyron. Queridos, vou apresentar uma nova grandeza para vocês que vai ajudar demais a gente a partir de hoje, principalmente quando a gente começar a estudar o trabalho realizado por um gás, tá? Aula que vem, por sinal. Queridos, apresento a vocês a energia interna de um gás. O que é a energia interna de um gás? É a soma de todas as energias cinéticas médias das partículas que compõem esse gás, das moléculas que compõem esse gás. Caramba, Igão, mas parece muito com a definição de temperatura. Não é por acaso que parece, mas não é a mesma coisa. E que a temperatura, queridos, é a grandeza física que mede a energia cinética média das partículas. E que a energia interna é a soma dessas energias cinéticas médias, tá? Olha aqui, ó. Ah, mas então tem relação, mas sem dúvida alguma. Tanto é que nessa relação aqui inicial, só para a gente começar a bater o papo, vocês vão perceber que a energia interna ela é diretamente proporcional à temperatura. Não poderia ser diferente, certo? Então, o U é justamente a soma das energias cinéticas médias. Como estamos falando de energia, no Sistema Internacional unidade é Joule, diretamente proporcional à temperatura, que no Sistema Internacional em Kelvin, cuidado de novo, né, queridos? Pecado capital da termodinâmica. Tudo que você for fazer relacionado à temperatura tem que ser em Kelvin. Então percebam aqui, queridos, olha só. Aumentou a temperatura, aumentou a energia interna. Diminuiu a temperatura, diminuiu a energia interna. Tudo bem? Então, o importante dessa aula é justamente a gente compreender que a energia interna de um gás é diretamente proporcional à temperatura. Tudo bem? O que é esse K aqui, queridos? Esse K é uma constante. Daqui a pouco vai aparecer uma formulazinha mesmo para a gente calcular essa energia interna, mas de qualquer maneira, esse K é uma constante que depende de duas coisas: do tipo de gás, tá? Para a gente, se ele é monoatômico ou se ele é diatômico. Não vamos se preocupar com isso agora, porque na aula seguinte a gente vai se aprofundar legal, tá? No tipo de gás. Ele vai ajudar a determinar essa constante. E da quantidade. Queridos, qual é a variável de estado qual é a grandeza física que mede a quantidade de uma substância no estado gasoso? Número de mols, né? Então aqui vai aparecer número de mols nessa formulazinha. Tudo bem? Só para a gente iniciar o raciocínio. Beleza, queridos? Uma aula bem tranquilinha, bem de boa. Simbora para ilustrar essa ideia lá na página 203, exercício 1. Vamos lá. Página 203. Exercício 1, o exercício da VUNESP. Considere
o gráfico da pressão em função do volume de certa massa de gás perfeito que sofre uma transformação do estado A para o estado B. Admitindo que não haja variação da massa do gás durante a transformação, a razão entre as energias internas do gás nos estados A e B vale. Legal, queridos. E o gráfico da questão. Estado A, ocorreu uma mudança de estado para B, onde duas variáveis mudaram, certo? Ocorreu uma diminuição de pressão e aumento do volume. Beleza. Queridos, olhando essa formulazinha, percebam que a gente não tem diretamente a temperatura para poder fazer essa proporção, esse raciocínio que vai possibilitar a gente fazer a razão entre a energia interna A pela energia interna de B. Agora eu quero que vocês lembrem da equação de Clapeyron. Olha só. Como PV é igual a nRT, mudou a quantidade de gás? Não mudou, né? Ele está afirmando que é constante. Esse R é a constante universal dos gases. Então, olha só, queridos. Vocês concordam comigo, analisando o Clapeyron? Lembrem-se, né, que o Clapeyron ele serve para você analisar o mesmo estado. Se você quiser analisar estados diferentes ao mesmo tempo, você vai ter que usar a lei geral dos gases. Importante. Aqui você não pode colocar, ó, pressão A vezes o volume de B, tá? Tudo do mesmo estado. É importante isso. Então percebam ali, queridos, que a temperatura é diretamente proporcional ao produto de pressão vezes o volume. Tudo bem? Não mudou a quantidade de gás. Ele está falando. Isso aqui é uma constante. Concordam comigo que a temperatura é proporcional ao produto entre pressão e volume? Ah, mas por que você está fazendo isso? Porque nós sabemos que a energia interna é proporcional à temperatura. Só que no gráfico ele não está mostrando o que aconteceu com a temperatura. Então a gente vai ter que buscar a energia interna indiretamente. Tudo bem? Então vamos lá com bastante calma e carinho. Eu quero a razão entre a energia interna em A pela energia interna em B. Tranquilo? Energia interna em A não é K vezes T? K vezes T A. E a energia interna em B não é K vezes TB? K vezes TB. Aqui já ficou legal, né? Ó. É uma constante. O tipo de gás é o mesmo. E que a gente faz? No lugar de TA, o que vocês colocariam? Vamos ver se você consegue enxergar. TA vezes VA. TA vezes VA. Dividido pela energia interna em B. Fazer a mesma coisa. No lugar de TB, PB vezes VB.
Tudo bem? Estão enxergando o que eu fiz, queridos? Olha só. Olha a relação. No lugar de TA, eu coloquei pressão A vezes o volume A. No lugar de TB, eu coloquei TBVB. Tranquilaço? Agora vamos analisar os valores aqui. Ó. Quanto vale a pressão no estado A? 4P? 4P. Quanto vale o volume no estado A? P. Vamos fazer a mesma coisa em B? Quanto vale a pressão no estado B? Bzinho. Quanto vale o volume no estado B? 3V. Olha que tranquilidade. P por P dá 1. V por V dá 1. Portanto, a razão entre a energia interna em A e a energia interna em B é 4/3, alternativa D. Tudo bem, queridos? Muito complicado? Tranquilinho, né? De boa. É mais um bate-papo mesmo. Simbora pro 2. Uma amostra de gás ideal é submetido a uma transformação de um estado termodinâmico A para outro B. Com relação a essa situação, são feitas algumas afirmações. Primeira afirmação, queridos. Se a transformação for isotérmica, a variação de energia interna do gás é nula. Vamos lá. Ó. Se a transformação for isotérmica, a variação da energia interna vai ser nula. Beleza. Aqui, nesse gráfico, a transformação isotérmica, queridos, está aqui, ó. AB ou BA. Tanto faz. Tanto faz. Ele não está falando que está aumentando ou diminuindo. Está afirmando que, numa transformação isotérmica, o ΔU é nulo. Qual é a principal característica de uma transformação isotérmica, queridos? Temperatura constante. Energia interna e temperatura não são diretamente proporcionais? Aumentou a temperatura, aumenta a energia interna. Diminui a temperatura, diminui a energia interna. Numa transformação isotérmica, a temperatura muda? Não. Então, o que vai acontecer com a energia interna? Vai mudar? Não também. Afirmação correta. Ficou claro? Ele não está dizendo, queridos, toma cuidado, que a energia interna é zero, porque não é. Temperatura não é zero, mas ela é constante. Ela não vai mudar, ela não vai nem aumentar nem diminuir. O que permite eu afirmar que a variação da energia interna vai ser nula. Tudo bem? Muito importante aqui, queridos, olha só. Eu fiz 3 isotermas, certo? Uma isoterma, você tem a representação de uma transformação isotérmica, certo? Numa isoterma, eu fiz 3, T1,
T2 e T3, a gente tem a representação de 3 transformações isotérmicas. Ah, por que eu fiz 3? Para você enxergar um negócio bem importante. Concorda comigo que de A para B a gente está na mesma isoterma? Qual isoterma eu estou falando? A isoterma T1. Ou seja, qualquer ponto nessa isoterma aqui, ó, a gente vai ter a mesma temperatura. Agora dá uma olhada nessa isoterma T2. Qualquer ponto nessa mesma isoterma T2, você vai ter o mesmo valor de temperatura. Ah, mas a temperatura da isoterma 2 vai ser igual à temperatura da isoterma 1? Vai ser maior. Quanto mais afastada dos eixos, maior é a temperatura da isoterma. Dá uma olhada na isoterma 3. Ela não está mais afastada que a isoterma 1 e 2? Permite a gente afirmar que a temperatura da isoterma 3 é maior que T2 e T1. Porém, se eu pegar qualquer ponto em cima da isoterma, a gente vai ter a mesma temperatura. Percebeu o que eu estou querendo mostrar para vocês? Ah, então, numa mesma isoterma, você tem a representação de uma transformação com temperatura constante, que a gente chama de isotérmica. Agora, se você tiver várias isotermas, quanto mais afastada estiver, maior é a temperatura dela. Tá aqui, ó. A temperatura da isoterma 3 é maior que a temperatura na isoterma 2, que é maior que a temperatura da isoterma 1. Fechou, queridos? Então, ó, primeira afirmação. Correta. A primeira afirmação está correta. Numa transformação isotérmica, a variação da energia interna é nula. É nula mesmo, não vai mudar. Segunda afirmação. Se a transformação for uma expansão isobárica, a energia interna do gás aumenta. Queridos, expansão isobárica. Primeiro, o que é uma transformação isobárica? É uma transformação com pressão constante. Onde que eu estou representando a transformação isobárica para a gente analisar? B, C. Se é uma expansão isobárica, concordam comigo que o volume está aumentando? Se fosse uma compressão isobárica, né, o volume está diminuindo. Mas como é uma expansão isobárica, o volume está aumentando, certo? Agora olha com carinho, que a gente acabou de discutir. Isobárica, pressão constante, não é? Vou colocar aqui, ó. De B para C, a temperatura está variando? Não. Ó, tá bonitinho, bem descrito, né? A transformação isobárica, pressão constante. Agora vamos lá. O ponto B não está na isoterma 1 e o ponto C está na isoterma 3.
que aconteceu com a temperatura de 1:3, fofinhos? Não aumentou? Mas por quê? Você está mudando de isoterma. A temperatura de 3 não é maior que 1? Se a temperatura aumentou, o que aconteceu com a energia interna também. Vamos analisar a afirmação de novo. Se a transformação for uma expansão isobárica, a energia interna do gás aumenta? Perfeito. Perfeitinho. Conseguiram compreender? E se fosse uma compressão isobárica, a energia interna aumenta? Compressão isobárica. Compressão, não ocorre uma diminuição do volume? Ia mudar o sentido aqui, né? De C para B, o que acontece com a temperatura? Diminui. Se a temperatura diminui, o que ocorre com a energia interna também diminui. Ele poderia falar assim, ó. Olha, numa transformação isobárica, a energia interna varia? Varia. Verdade, né? Aí pouco importa se é expansão ou compressão. Então tem que analisar com bastante atenção, bastante carinho. Ficou claro? Belezinha. Vamos lá para a última afirmação? Bem bonitão. Se a transformação for isocórica, a variação da energia interna é nula. Se for uma transformação isocórica, queridos, principal característica de uma transformação isocórica. Isocórica, isovolumétrica, isométrica é a mesma coisa. Volume constante. Representei aqui para vocês, ó, de C para A ou de A para C, a gente tem uma transformação isocórica, concordam comigo? Olha o volume. Olha o volume aqui. Está mudando o volume de A para C? Não, né? E de C para A? Também não. E a temperatura está mudando? Olha com carinho. O ponto C não está na isoterma 3. O ponto A não está na isoterma 1. Então, o que aconteceu? De C para A, diminuiu a temperatura, diminuiu a energia interna. Aí, se fosse de A para C, aumentou a temperatura, aumentou a energia interna. Vamos reler? Se a transformação for isocórica, a variação de energia interna é nula? Não é, né? Acabamos de fazer a análise. Ela aumenta de A para C e diminui de C para A. Terceira afirmação incorreta. Alternativa D. Apenas 1 e 2 são corretas. Queridos, aulinha tranquila. Muito importante, queridos, antes de fazer a tarefa mínima, a tarefa complementar, refaçam esses dois aqui. Tá? Pega o seu caderninho, refaz de novo, não conseguiu entender? Dá uma olhada no que você copiou. Estão percebendo a riqueza das análises? Tenta explorar o máximo que você puder dessa questão. Ela vai te ajudar muito a partir de agora. Tudo bem, fofinhos? Qualquer dúvida, manda lá no WhatsApp que a gente resolve. Beleza, queridos? Já Rastafari, positivas vibrações para vocês. O grande, fantástico imperador Haile Selassie
o libertador do povo etíope, o verdadeiro Rastafari.